Deus abençoe os irmãos, precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eterno Pai bondoso, cheio de misericórdia, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos a Ti nesse momento que o Senhor possa se fazer presente junto a nós, ó Pai, que estamos aqui para relembrar aquele dia no Calvário, um dia tremendo, meu Deus, que trouxe a libertação àqueles que creem em Ti, que aqueles que veio com o coração aberto para aprender essas coisas que hoje estão sendo reveladas, Pai Santo e Justo. Pai querido e amado, eu peço a Ti que o Senhor possa abençoar cada um desses que aqui chegaram, o irmão Lucas, a sua casa, o Senhor Jair, sua casa, o irmão Liceu e toda a sua família. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe o irmão Ronaldo e sua casa, o irmão Júlio e sua casa, o irmão Ariel e sua casa, meu Deus. Aqueles que não puderam chegar, Pai eterno, o Senhor vai de encontro com eles. A minha casa, que o Senhor possa varrer todo o mal que se aproxima, que de alguma forma venha aparecer, que o Senhor manifesta o poder na vida do Douglas, da Lia, daqueles que têm pedido nossas orações, a Jane, ó Deus, creio, ó Pai eterno, e tem pedido quando viesse aqui que eu orasse por ela e pela família dela, e assim eu faço, Deus, menção àquela casa, ao Alcindo, ao pequeno Lourenço, meu Deus, a mãe dela, a Dona Tereza, a sua irmã Gisele, Deus, seja com eles, ó Pai eterno, e a cada uma dessas pessoas que ao redor do mundo sofrem por ter um governo injusto, ó Deus eterno, nós te pedimos a Ti que o Senhor se apresse com aquele dia, para que seja feita a Tua vontade assim na terra como nos céus, ó Deus. O Senhor manifesta o Teu poder para que esses governos injustos sejam arrancados, ó Pai, para que só a glória e o poder do céu possam dominar sobre essa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos que tem nos abençoado, ó Deus, porque tem nos amparado e tem nos ajudado. Pai glorioso, no precioso nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele
ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Todo nosso ser a Ti. O 404 é A Vitória é Nossa. Das nossas mãos, levantá-las para o céu, vamos declarar bem alto: vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos.
escolhidos do Senhor, e em plena guerra canta vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Este povo vai embora, nas alturas cantarão vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Vida e homem levantar do seu leito sofredor, viu também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, grandioso Jeová. Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando o cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Deus ainda é um Deus vivo
de poder. Ele está sempre operando, cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. E passar o temporal e em bonança prosseguir na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá da cruz. Esse Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Esse Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Salmo de número 60. Ação de graça por várias vitórias. Deus seja louvado. Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a vendeste, sara suas vendas, pois ela direita. Fizeste ver ao Teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os Teus amados sejam livres, salva-nos com a Tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a alegria e mediarei o vale desse forte.
meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, sob Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Quem me conduzirás à cidade forte? Quem me guiarás até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisa nos nossos inimigos. Amém. Poderia sentar, mesmo. Irmão Lucas, tem um hino? Meu nome é? Além das Estrelas. De uma linda melodia, posso ver um povo se levantando. Há de ser naquele tão glorioso dia, e nos ares o eco de uma trombeta soando. Posso ver um povo se levantando.
Aleluia. Bendito seja Deus, o nosso Senhor. Eu desejo uma boa noite a todos os meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos que estão presentes e também os que estão ausentes. Que a bondade de Deus, a sua grande misericórdia, possa se estender sobre cada um dos nossos queridos irmãos que estão distante, a quem nós amamos, porque somos um corpo, os membros de Cristo espalhados sobre a terra, formando um grande corpo de eleitos em Cristo. Eu me sinto privilegiado por poder estar aqui nesta noite, mais uma vez, uma noite de Santa Ceia, para participarmos simbolicamente do corpo, a carne e o sangue de Jesus Cristo. Lembrar que um dia Ele tomou a cruz sobre os seus ombros, passou pelas ruas, algumas ruas em Jerusalém, até chegar ao lugar da crucificação, carregando sobre os seus ombros o sacrifício que foi o preço da nossa redenção. Hoje nós sempre falamos de redenção, e são poucos os que se preocupam em mencionar este tão importante assunto que é a redenção. Lembrando em cada Santa Ceia que nós tomamos aqui, aquilo que Jesus disse, que isto se faria em memória dele, em lembrete daquele grande momento do sofrimento ali na cruz do Calvário. E naquele sofrimento estava registrado o grande amor de Deus. E João deixou isso registrado no livro de João, capítulo 3, versos 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse grande amor de Deus, a gente fica observando e vendo Deus seguindo na risca o seu plano de redenção. Quando ele falou com Abraão, chamou Abraão do meio dos seus parentes, ele fez uma promessa.
E Deus não tirou os seus olhos de sobre aquela promessa que Deus fez. Em seguida começou a aparecer sobre a terra os 3 grupos de povos. Primeiro gentios, depois palestinos, samaritanos, e em terceiro, o terceiro grupo, os israelitas, a quem a Bíblia chama de os judeus, filho de Israel. E Deus, olhando para aquele plano, para aquela promessa que Ele havia feito, as coisas foram acontecendo de acordo com o que Deus havia traçado. E nós olhamos pelas Escrituras para o monte da crucificação, ali nós podemos ver ali o nosso Redentor, o primogênito entre os irmãos, realizando o pagamento da nossa herança. Herança esta que havia sido roubada. Satanás, o astuto, com astúcia ele tomou todos os nossos bens. Mas Deus, como amou o mundo de tal maneira, quando fala de amar o mundo de tal maneira, nós observamos centenas de pessoas que dizem: eu não amo este mundo, eu não amo o mundo, eu amo Jesus, eu amo a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as riquezas do mundo pertencente aos seus filhos, que estava em poder do diabo, que até agora ele continua ainda comandando sobre a nossa herança, até o dia da redenção, que está muito perto. Nesse dia, ele perderá totalmente o controle, ainda que haverá uma forte investida, mas para ser derrotado. E por causa daquele sangue vertido na cruz do Calvário, hoje nós estamos aqui como vitoriosos, como herdeiros, como os filhos do reino de Deus. E este reino será dado a todos os filhos de Deus, porque nós encontramos no Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve uma grande voz vinda do céu que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Nós percebemos que esta hora está chegando, esse grande momento da grande vitória. Os filhos de Deus tomarão posse de tudo que havia perdido, e Cristo pagou o preço. Eu gostaria de ler com os irmãos uma escritura no livro de Hebreus, no capítulo 9, a escritura que nós temos lido ela muitas vezes aqui, mas cada vez que nós lemos essa escritura, ela nos posiciona. Nós encontramos a cada vez que lemos a nossa posição como herdeiros, como participante do reino. E a coisa mais gloriosa, amados irmãos, é que Cristo, além de nos dar a certeza da nossa herança,
Ele também nos livrou do jugo que estava sobre nós e que nos fazia simplesmente um grupo religioso, um grupo denominacionalista. Agora, vindo a revelação das Escrituras, nós podemos ver com mais clareza que somos, antes de qualquer coisa, herdeiros de um reino que não se finda e que não será transferido para nenhum outro povo, mas somente os verdadeiros donos tomarão posse, como disse Daniel, por toda a eternidade. Nós vamos ler a Escritura, capítulo 9, versos 11 até o verso 17. Hebreus 9, verso 11, verso 17. O apóstolo Paulo aqui esclarecendo para os judeus a nossa condição. Éramos transgressão debaixo do primeiro testamento e fomos redimidos e erguidos no lugar que é nosso. Vamos ler então essa escritura? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. porque se o sangue dos touros e bode e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Todos. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver? Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. É uma escritura muito maravilhosa que nós lemos nesta noite. Inclusive, Deus tem nos dado graça para estar sempre falando dessa escritura, lendo e ouvindo sempre essa escritura que é muito importante. Aqui nós observamos que nós, como gentios, fora do concerto que Deus havia feito com Abraão, que beneficiaria a todos os nascidos na casa de Abraão, os nossos pais, o pai dos gentios, não foram criados dentro da casa de Abraão. Por isso, nós, como os filhos, não participamos daquele primeiro concerto. Mas Deus reservou para nós um concerto tremendamente maravilhoso, mediante o segundo testamento feito no sangue de Jesus Cristo.
Na noite em que ele foi traído, tendo tomado o pão e havendo dado graças, abençoou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Nós entendemos que nesta noite estamos aqui para tomar a ceia do Senhor em um memorial àquele dia, aquele sacrifício, nos fazendo livre de sistemas, de condutas religiosas e humanas, para tomar a nossa posição como os verdadeiros participantes da herança, como herdeiros do reino de Jesus Cristo. Não uma promessa para nós sairmos em uma ressurreição ou uma transformação para estar habitando em Jerusalém, mas para estar habitando na nossa pátria, no nosso país, recebendo a nossa nação como herança e governando segundo o programa que Deus havia traçado a nosso respeito ainda antes que o mundo fosse mundo. Porque Paulo, o apóstolo, disse que Deus nos elegeu em Cristo ainda antes que o mundo fosse mundo. Jesus, na sua oração dominical, ele disse: graças te dou, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo fosse mundo. Então a nossa eleição, a nossa escolha como os verdadeiros herdeiros do reino de Deus, como participantes daquela glória que havia antes da fundação do mundo, isso não vem através de nenhuma força organizacional, mas isso acontece porque já estávamos eleitos e Jesus pagou o preço quando havíamos sido tomados como sequestrados por Satanás. E hoje nós damos graças a Deus nesta hora em que nós estamos vivendo, neste momento, quando nós estamos olhando que o tempo está findando, o tempo do governo humano, do governo do diabo está chegando ao seu fim, para que os verdadeiros donos tomem posse. E isto faz os nossos corações se alegrar, e parece que às vezes nós queremos ter até pressa que aconteça logo, porque não dá para ter calma diante de um reino tão diabólico, tão cruel, tão maligno como se vê hoje. As televisões, quando estão ligadas em reportagem, só destruição e miséria. E isto vai ser assim até que os reinos deste mundo passe a ser dos verdadeiros donos. Deus nos abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero encerrar aqui e nós estaremos dando agora início à Santa Ceia do Senhor com nosso amado companheiro irmão Iriceu, dando início ao culto de participação da Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.
um desejo nosso, né, quando assistimos a televisão e vemos o noticiário, vemos tanta coisa errada, e também vemos, por outro lado, o povo sendo enganado, né? Em vez de... Quando Jesus, eu estava comentando com o pastor aí agora há pouco, Jesus mandou que nós vigiássemos, né? Vigiássemos nossos pensamentos, né? Para que o diabo não roube aquilo que é tão sagrado que temos em nós, essa programação que não tem nada a ver com o reino celestial. Parece que é uma injeção de adormecimento nas pessoas. As pessoas ficam ligadas e ficam comentando sobre tais coisas que estão acontecendo, mas não para enxergar, para ver a realidade das coisas, parece que estão adormecidos. E assim diz o pastor Jair, que temos pressa disso, temos pressa. Oxalá fosse agora, né? Ou fosse hoje, ou daqui a pouco, que viesse a transformação, para que pudéssemos dar um breque no que está acontecendo. Onde se vê injustiça, injustiça mais ainda. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, Deus disse que olhou para a terra e disse que só era má continuamente. Só maldade, mais nada, maldade e perversidade. E quando ligamos a nossa televisão, quando não é os noticiários terríveis, são as canções de niná do diabo que faz o povo adormecer com falsas promessas. Hoje, gente, nem acreditamos mais em políticos, né? Mas temos que dar crédito àquilo que Jesus, que a Bíblia vem dizendo que, ou até mesmo João disse que o machado está posto à raiz da árvore, para que a árvore não dê mais fruto, nem suas folhas fiquem verdes, mas que a árvore inteira possa morrer. A árvore do mal, a árvore do maligno. E outra parte da Escritura que o pastor sempre cita, que este reino não passará a outra geração. É o que aguardamos. Para que então viríamos à igreja se não for para esperar esse dia? Ou nossos corações deveriam estar preocupados com coisas daqui mesmo? Se vamos ter uma casa, se vamos ter um emprego melhor? Agora a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. As demais coisas vos seriam acrescentadas. Enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, nessa dimensão, as demais coisas sim seriam acrescentadas. No decorrer da nossa vida, aquilo que nós precisamos, eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar para nenhum desses que crê. Mas o que mais aguardamos mesmo é o fim desse reino. Eu sempre comento, né? Vai ser uma festa tão grande, né, irmão do céu? Quando o reino do céu for estabelecido, será uma festa tão grande. De você poder olhar e ver que não há mais preocupação, a preocupação não existe mais, deixou de existir. Porque, como diz o pastor, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Não haverá mais hospitais, não haverá mais filas no INPS, não haverá mais crianças morrendo de fome, mães chorando por causa dos seus filhos envolvidos com a droga, que é o que tem beneficiado muita gente hoje. A desgraça de um é a qualidade de vida de outros. E é o que nós aguardamos em nossos corações, que o reino venha logo, sim. Eu quero a transformação o mais rápido possível, porque se é os filhos de Deus que vão dar conta disso, é a batalha jamais pelejada. É o que aguardamos, um poder vindo do alto para nos revestir de força e de poder, para entrarmos em um lugar que nenhum homem imaginou entrar. Aguardamos por esse dia, para tirar de lá pessoas que estão presas no lugar onde deveriam estar os demônios. No entanto, eles estão aprisionados, homens, que o meu irmão Liceu sempre diz e eu nunca esqueço, aos homens de boa vontade, né, irmão Liceu? Aos homens de boa vontade, que esperaram um dia por alguém que tivesse um conhecimento exato da palavra de Deus, que recebesse isso e fosse atrás deles. Pessoas que viveram aí há 100, 200 anos, 300 anos, ou até mais. Eu anseio por esse dia, sim.
Graças a Deus. Mas é muito bom a gente poder observar as Escrituras. Tudo que fora prometido e está escrito terá o seu cabal cumprimento. Nada do que está escrito ficará sem se cumprir. Porque assim o que disse Deus não pode ser mudado, não pode ser revogado, não pode tirar nada e nem pôr naquilo que falou o Senhor Deus. Isso é o princípio da sabedoria de todos os cristãos, é o temor a Deus. Então, para que nós façamos qualquer mudança, até mesmo na palavra do homem, tem uma conta a pagar. Se nós mudarmos um dito, uma lei que foi estabelecida na terra, e se mudarmos a palavra do Deus Todo-Poderoso? Estamos numa condições bastante horríveis. Mas nesta hora nós estamos aqui para relembrar aquele dia no Calvário, aquele dia que fez para a gente, mudou a nossa história, a história dos gentios, que aguardava esse glorioso dia, que viesse o Redentor para nos trazer de volta aquilo que Satanás nos roubou. E aqui estamos confrontando esse tempo, estamos se aproximando do glorioso dia, onde será aberto esse testamento, como foi dito, que será o dia glorioso da redenção de todos os eleitos gentios. Hoje eu estava escrevendo pela manhã, dizendo que a eleição dos gentios, ela foi feita no sangue, como também a eleição dos judeus foi feita no sangue do prepúcio. Muitos pensam, o sangue do prepúcio não tem a mesma validade que o sangue de Jesus Cristo. É aí que engana muita gente. Tem a mesma validade. Muitos se encostam dizendo, mas ali foi pedido que fosse circuncidado os servos, os comprados por dinheiro. Naquele primeiro testamento, ali o sangue que jorrava, que gotejava no solo, era um sangue de filho de Deus. Era um sangue de filho de Deus. Aquele sangue gotejava no solo, que era o mesmo sangue de Jesus Cristo. Agora, por que o servo era circuncidado? Para se cumprir a mesma coisa que era agora no Novo Testamento, que diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa era a causa que era circuncidado o servo. Agora, o sangue que testificava era o sangue do eleito. Aquele sangue era semelhante ao mesmo sangue do Calvário, de lá do primeiro testamento. Quando Jesus foi circuncidado ao 8º dia, era o mesmo sangue que jorrou de Isaac. Era o mesmo sangue. Agora, por que teve que ser um celestial? Porque teria que resgatar a nossa condição real de celestial. Por isso, de nós voltarmos a Deus. E ninguém aqui embaixo dos céus tinha essa condição, mesmo sendo circuncidado. Não era nascido da Virgem, como foi o primogênito. Então, por isso, somente ele poderia ser o parente redentor de gentios e samaritanos. Se falar em parente de redentor, o parente redentor não era para os judeus, era para os gentios. Como está escrito, Gálatas capítulo 3, quero ler essa escritura nesta noite de Santa Ceia, Gálatas 3. Eu quero relembrar aqui que os gentios e samaritanos, eles não eram filhos de Abraão, filhos do pai Abraão. Nós éramos filhos de Abrão. Abraão significa o herdeiro do mundo, aquele que é o herdeiro do mundo. Observa o que Paulo escreve aos Gálatas, versículos 6 ao 9, diz assim:
Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos no crente Abraão. Então, observa, de sorte os que são da fé são benditos no crente Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Observa, por quê? Os gentios eram justificados pela fé. Os judeus era no Primeiro Testamento, no sangue do prepúcio. Muitos ignorantes assim quanto ao sacrifício do prepúcio, diz: os judeus rejeitaram a Cristo e estão perdidos. Mas não é isto. O testamento deles tem a mesma validade ante Deus, porque Deus deu aquele testamento para a descendência de Isaac para todo sempre. É um testamento perfeito. Agora, muitos não entendendo, acham que Jesus mudou o testamento. Não, ele não mudou o testamento. Ele fez um testamento para aqueles que não tinham testamento, que era gentios e samaritanos. Porque o testamento, o primeiro testamento, foi feito nos filhos de Sara. Muito embora os servos eram circuncidados, mas o testamento era nos filhos de Sara. Eu quero relembrar, observa, só Mateus capítulo 26, e versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: e quando comia, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Observa que ele faz questão de dizer: esse sangue é derramado por muitos, se referindo a judeus, referindo a gentios e samaritanos, no qual ele vem e explica para aquela mulher samaritana, dizendo assim: a salvação vem dos judeus, porque era no primogênito que seria justificado tanto gentio quanto samaritanos. E quando ele foi crucificado, ele ordenou que aquele evangelho que ele pregava para os judeus antes da crucificação fosse levado a todas as nações, para tirar uma noiva, não é isso? Não foi para resgatar uma noiva, foi para resgatar os irmãos dele, que estavam nas eras vindouras, para resgatar os irmãos que estavam nas eras, os gentios, e não judeu. Por isso que os judeus passaram todo esse tempo fora do evangelho. E muitos, às vezes, não compreendendo, começam a criticar os judeus. Mas observa o que diz a Escritura: Jerusalém será pisada pelo gentio, até que o tempo do gentio se complete. São Lucas capítulo 21 e verso 24. E Romanos capítulo 11 e verso 25, o apóstolo Paulo diz, Romanos 11, 25, está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Apocalipse 7.
E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Veja, assim quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, observa, eles eram eleitos. Os 144 mil judeus são eleitos das tribos de Israel. São os eleitos das tribos israelenses. Agora, das tribos gentílicas, muitos pensam, nós somos gentios, nós vamos pertencer a que tribo lá em Israel? Nós somos da noiva, não é isso? Que tribo nós vamos pertencer? As nossas tribos, os nossos pais estavam no Oriente. Então nós não estamos ligados no Primeiro Testamento, nós somos ligados no Novo Testamento. É um testamento gratuito, doado, para cumprir aquilo que Paulo disse em Hebreus, capítulo 2, do verso 10. Hebreus, capítulo 2. Eu vou ler só essa escritura e nós vamos participar da ceia. Hebreus, capítulo 2. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazesse muitos filhos à glória, consagrado pela aflição, o príncipe da salvação deles. Observa que Paulo está falando com os judeus, com os hebreus. O príncipe da salvação deles quem? Gentios e samaritanos. Está vendo? O Novo Testamento foi feito para gentios e samaritanos, e não para os judeus. Os judeus já tinham o seu testamento. Veja, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não lhes envergonha de lhes chamar irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém neles a minha confiança. E outra vez, eis aqui os filhos eis aqui a mim e aos filhos de Deus, que Deus me deu. Veja, e visto que meus filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Não foi tomado os anjos, mas foi tomado a descendência de Abraão. Que Deus nos ajude nesta noite. Nós vamos participar da ceia. Muitos irmãos não puderam estar aqui, né? Mas nós vamos participar da ceia nesta noite, relembrando aquele dia no Calvário. Hoje o primeiro-ministro de Israel estava discutindo a forma que eles iam fazer a adoração judaica. O evangelho está voltando para os judeus. O evangelho está retornando aos judeus. Então eles estavam discutindo, se reuniram esta noite para ver a forma de adoração que eles vão receber, que eles vão começar a oferecer o sacrifício. O primeiro-ministro falou assim, que eles querem basear no livro de Ruth. Essa foi a opinião do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Então nessa noite nós vamos relembrar aquele dia no Calvário, o qual nos deu esse testamento. Que Deus nos ajude nessa hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas. Pastor. Que Deus nos ajude. Nós vamos
participar da ceia, então. Senhor meu Deus, eterno Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o qual se faz presente, eu quero te agradecer juntamente com os irmãos aqui, ó Pai, por esses alimentos que agora segura esse pão, que de agora em diante passa a simbolizar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nós. Pai glorioso, por tua presença, pelo teu amor para cada um de nós, eu te agradeço a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, neste instante, Senhor, eu tenho em minhas mãos, Pai, este vinho que representa aquele sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue que Jesus derramou para nossa remissão, o sangue que pagou o preço de nossa herança. Meu Deus, nós te louvamos e adoramos o Senhor por ter nos dado, Pai, tamanha redenção pelo sangue. Senhor, nesta hora lembramos dos nossos irmãos espalhados por toda a terra. Senhor, te pedimos que cada um deles, Senhor, possam lembrar, Senhor, que aquele sangue resgatou a nossa possessão.
Meu Deus, por isso nós damos graças a Deus nesta hora. Agradecemos o Senhor pelo que o Senhor tem feito para conosco, nos dando, Pai amado, essa garantia. Em nome de Jesus Cristo, nós damos graças a Ti, Pai, por tudo isto. Amém. Clame pelo nome de Jesus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Graças a Deus. É uma alegria que não tem como comparar isso. O que é esse momento? O que é essa memória, né? Memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Ele disse: bebei e comei, fazer isso todas as vezes que estiveres em memória de mim. Memória é o que? Lembrar daquele sacrifício que Ele fez por nós. Aquele sacrifício nos tirou dali da região da sombra da morte, nos libertou. Nos libertou quem? Nós, os filhos de Deus, aqueles irmãos de Jesus. Ele nos tirou daquela região da sombra da morte, aquele lugar ali entre os céus e o inferno, e nos deu novamente um lugar no seu reino, e nos devolveu também o direito
de buscar, de proclamar aquilo que é nosso. Ou seja, esse mundo, aqueles servos que Satanás roubou. Quando Satanás caiu lá dos céus e arrastou a terça parte dos anjos, ele tirou o quê? Ele tirou a nossa divindade. Nós deixamos de ser Deus. Devem muitos e falam assim, mas Satanás tinha esse poder de tirar a sua divindade? Não é que ele tinha esse poder de tirar a divindade. É só nós entendermos o que é Deus. Nós vamos saber quem éramos nós, quem somos nós e onde chegaremos. Quando Deus é aquilo, é um objeto de adoração, não? Deus lá no princípio, antes de tudo, ele era o que? Elohim, aquele que gerou-se de si mesmo, aqueles muitos ali. Ele ainda não era Deus, por quê? Não tinha quem o adorasse. Não tendo quem o adorasse, ele ainda não era Deus. Então tudo foi criado serafins, foi criando tudo, para o quê? Para adorar os filhos de Deus. Então os gentios, aquela terça parte dos anjos, eram o quê? Eram os adoradores desses filhos de Deus. Era eles que faziam aquilo que os filhos de Deus eram Deus, tornaram-se deuses. Então quando Satanás caiu e levou essa terça parte dos anjos, ele tirou o quê? Tirou a nossa adoração. Com isso tirou a nossa divindade. Então nós deixamos de ser Deus. A mesma coisa aconteceu com Adão. Adão ali no paraíso, ele era Deus. Por quê? Ali havia a serpente para o adorar. Então o primeiro ponto que Satanás fez foi tirar a adoração. Ele foi primeiro na serpente e perverteu a serpente. Aí agora Adão, sem aquela adoração, ele perde a divindade dele. Mas muitos falam assim, mas como que ele poderia ser enganado? Ele não era Deus, ele era Deus. Ele sabia de tudo. Não, mas sem aquela adoração, ele perdia a divindade dele. Ele deixava de ser Deus. Então agora ele ficou frágil. Ele ficou vulnerável. Daí ele pôde cair. Porque sendo Deus ele não podia cair. Agora sendo simplesmente homem ele podia cair. Agora sim. Então Adão, ele perdeu aquela divindade, foi expulso ali do paraíso. Ele passou a vida inteira dele procurando voltar para aquele paraíso e procurando também retomar a divindade que ele perdeu. E foi isso então que Jesus Cristo veio dar a nós novamente, né? Veio nos dar essa divindade, o direito de assentar novamente num trono como um rei, como Deus. É isso que Jesus nos ofereceu de volta, né? Aquela morte da cruz nos deu de volta esse direito de retomar o nosso corpo para chegarmos novamente a Deus. Para chegarmos novamente a Deus. Jesus, ele tinha o povo de Israel, né? O povo judeu. E cada um desses filhos de Deus tem quem? Tem os gentios em cada nação. Jesus nos deu esse direito. E por isso que nós tomamos esse cálice, comemos esse pão, lembrando, em memória daquilo que Ele fez por nós. Não é simplesmente para nos fazer melhor, porque muitos têm a Santa Ceia, têm este momento simplesmente como um mandamento que Jesus deu. Mas esse mandamento é o quê? É em memória dele, pelo que ele iria fazer. O sangue derramado que nos purifica, que nos comprou de volta. É simples de entender, mas muitos não conseguem entender as coisas simples. Precisa de uma explicação enorme, muito complexa, e mesmo assim não chega nem à metade disso.
Por quê? Porque é simples. Porque é simples de se entender. Tudo isso ele é puro como a água cristalina, né? Não tem algo mais simples que isso. Não existe nada mais simples que isso. Como explicar tudo isso? Só você vê na simplicidade. Então, esse momento é o que Jesus nos deu. Nos deu o momento de lembrar aquilo que Ele fez por nós, né? Nos dando novamente esse direito de estar com Ele. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Nós vamos agora participar do lava-pé. Eu estou lembrando aqui que o Evangelho é uma coisa tão simples. Às vezes a gente vê mensagem, até mesmo sendo pregada por os pastores, de uma maneira colocando tão difícil as coisas, fazendo um amassado para que dê certo tudo no mensageiro, para que todas as coisas recaiam sobre o mensageiro, até dá a entender que o Evangelho começou no mensageiro. E não foi em Abraão, né? Dá a entender que o Evangelho começou na era de Laodiceia. Os caras têm tanta revelação que às vezes deixa a gente ver, mas quanta revelação fora do que está escrito. Aí eles recorrem e dizem: as revelações são tão profundas que nem escrito está. E eu fico pensando assim, mas que revelação tão profunda que nem escrito está. E o que está escrito não é mais revelação. Para eles o arrebatamento já aconteceu. A coisa foi tão tremenda que aconteceu e ninguém percebeu, e nós estamos aqui arrebatados. Mas o camarada consegue olhar no espelho e se enganar a si próprio. Eu fico pensando, mas que coisa, que astúcia, Marco. Isso aí não chega a ser astúcia, não chega a ser burrice. Não é mesmo, Edgar? Chega a ser burrice. Arrebatado e comendo arroz e feijão e passando dificuldade na terra. Eu não quero uma religião dessa para mim, não. Isso para mim, até se eu jogar na lata do lixo, faz mal para a lata do lixo. É perigoso contaminar o solo. E eu fico pensando que Deus nos ajude nesse tempo final, porque esta é a hora mais enganosa. Mas isso não chega nem mais a ser engano, isso chega a ser burrice. Deus nos ajude. Nós vamos participar do lava-pés nesta hora, para poder terminar todas as coisas. Eu acredito que nós estamos terminando tudo nesse tempo. A qualquer momento chegará o dia da redenção, porque os judeus estão se preparando para receber o Evangelho de volta. Que Deus nos ajude. E Ele não pode receber o Evangelho de volta sem que nós... Eu acho que pode sim, porque tem muitos aí da mensagem que isso já foi arrebatado, né? Mas o arrebatamento aconteceu para ele já tem quase 50 anos, coisa assim, ou mais. Tem mais de 50 anos que aconteceu o arrebatamento para eles. Que Deus nos ajude. Pastor, tem alguma coisa a dizer? Graças a Deus, nós estamos findando essa reunião de Santa Ceia, agradecido a Deus por ter nos reunidos aqui, e aos irmãos que não puderam vir também, nós pedimos a Deus que seja com eles. E a irmã Maria Aparecida pede oração nesta noite, os irmãos do Chile e Venezuela, uma irmã de El Salvador. Inclusive eu quero comunicar aos irmãos que tem uma irmã lá do México que pediu o auxílio de cada irmão, se puder contribuir com ela, né?
e que Deus ajudará cada um para nessa tarefa. Que Deus ajude. Nós vamos orar por todos esses irmãos de lá da Bélgica, da Hungria, de Israel, os irmãos do Quênia, Camarões, de Hong Kong, Filipinas, e também aqui de Porto Rico, né? Que Deus abençoe a irmã Jennifer e seus filhos, a cada irmão aqui do Brasil, os irmãos de todos os estados brasileiros que têm nos solicitado orações, e outros irmãos que têm nos feito companheirismo em orações e súplica para todos os irmãos ao redor do mundo. Nós inclinamos nesta hora e levantamos as nossas mãos em favor deles, para que todos cheguem a um nível do Filho de Deus. Esta é a promessa que Deus nos deu para esse dia glorioso da redenção que se aproxima. Pastor, ora por todos, né? Lembrando todos esses irmãos em oração. Amém. Nós vamos estar orando então, nessa oração de encerramento desse culto de Santa Ceia, lembrando dos nossos irmãos, das nossas irmãs, em todas as partes do mundo, e cremos com certeza que o Deus que é o nosso Pai, Ele está pronto a atender a nossa petição. Nosso grande Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, levanto minhas mãos, Senhor, para pedir, Pai, a Tua ajuda, meu Deus, para cada irmão e irmã, os irmãos que têm pedido as nossas orações. Meu Deus, nós podemos não entender a linguagem uns dos outros, Senhor, enquanto estamos nesta dimensão, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um que tem pedido as nossas orações, crendo, Senhor, que Tu pode atender, Senhor, as suas necessidades. Os nossos irmãos em cada país do mundo, em cada estado e países deste grande universo, meu Deus, o Senhor estende sobre eles a Tua mão para proteger, para abençoar, para resolver, Senhor, os problemas que eles enfrentam, Senhor, problemas financeiros, enfermidade, seja o que for, Senhor. Tu, Pai, tens em Tuas mãos todo o poder para resolver a situação de cada um dos nossos irmãos e irmãs, que nesta hora, Senhor, pede e clama, Senhor, por um socorro. Meu Deus, nós oramos agradecido ao Senhor por esta hora em que aqui temos passado, neste culto de Santa Ceia, no qual nós lembramos aquele grande momento no Calvário. Cristo Jesus, o nosso irmão, parente redentor, resgatando, Senhor, as nossas vidas e herança para a eternidade. Pai querido, nós agradecemos por tudo, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor parente. Amém.
tenho uma mente eternamente eterna. Estou preso num corpo mortal, limitando a matéria, o tempo e o espaço, sonhando e chorando por aquilo que perdi. Quem um dia eu tive no universo e na eternidade, tive em minhas mãos tudo que terá. Tive em minhas mãos tudo que terá. O que tinha fazer ser retornar ao paraíso por toda a eternidade. Vejo nesta hora a angústia de ver ao ver seu filho Adão desiludido e chorando, ao ver que expulsado do paraíso que criou. Mas profetiza nesta hora acerca de Adão. Enxugando de seus olhos encontrar porquê de todas as coisas no mundo. Parece que estou achando a resposta que um dia levou Deus a criar o mundo com a sua palavra. Mundo criado ao seu filho Adão, que um dia sem esperança se foi. Por anos tentou encontrar nova